Então, o exemplo 1 diz: efetuar a divisão de P de x por x menos 5. Então, P de x, que é igual a menos 3x ao cubo, mais 2x mais 1 por x menos 5. Então, o método de Brio-Ruffini, a gente vai precisar dessas duas linhas para que a gente consiga aplicar mais fácil, né? Ou didaticamente aí, fique mais fácil a visualização deste método. Então, nesta parte aqui, ó, mais comprida da linha, nós vamos inserir os coeficientes do nosso polinômio. Então, o coeficiente primeiro seria o menos 3. O próximo aqui que está faltando seria o coeficiente de x ao quadrado. Então, se ele não existe, é 0. O próximo daí já é o x, que é 2. E, por último, o 1, que é o termo independente, tá? Então, nesta parte aqui vão os coeficientes do polinômio, lembrando que são os coeficientes na sua forma completa. E aí, o que a gente vai precisar? Verificar lá primeiro se é um polinômio de primeiro grau, o nosso divisor, no tipo x menos a ou x mais a. Neste caso, é x menos 5. O que eu preciso encontrar aqui? Quem é a raiz deste polinômio? Então, para achar a raiz, eu preciso saber quando que o x menos 5 é igual a 0. Então, o 5 que está negativo passa positivo e nós encontramos aqui x igual a 5. Então, x igual a 5, o 5 é a raiz do nosso divisor. O que nós fazemos com esse 5? Nós colocamos nessa parte do nosso método do Brio-Ruffini, ok? Então, aqui é a raiz do divisor, que aqui seria o 5. Nesta parte, nós vamos ter, então, os coeficientes. O que a gente faz, então? Nós repetimos na linha de baixo esse primeiro coeficiente. Então, só repete o menos 3. Agora, o processo consiste em multiplicar e somar. Então, esse que eu repeti, eu sempre vou multiplicar por esse número que está aqui, que neste caso é o 5. Então, eu vou fazer menos 3 vezes 5, e aí eu vou somar com o próximo número. Então, o menos 3 eu já usei, então menos 3 vezes 5 é menos 15. O menos 15 eu vou somar com o próximo número, que neste caso é o 0. Então, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 mais 0, menos 15. O que eu faço com esse número agora? Eu vou multiplicar ele de novo pelo 5. Menos 15 vezes 5 e vou somar com o próximo número, que é o 2. Então, menos 15 vezes 5, menos 75. Menos 75 mais 2, menos 73. O que eu faço com o menos 73? Multiplica pelo 5. Menos 73 vezes 5, menos 365, que vai somar com o 1, que fica menos 364. Mas o que são esses números que nós encontramos na divisão? Lá no método da chave, que foi visto anteriormente, você encontra o quociente e o resto. Tem o dividendo, que é o P de x, o divisor, que é o x menos 5. Na divisão, a gente encontra o coeficiente e o resto. Desculpa, o quociente e o resto. No método do Brio-Ruffini, este último número que sobra aqui, ele sempre vai representar o resto da nossa divisão. Então, se eu utilizar o método da chave para fazer P de x por x menos 5, o resto da minha divisão será menos 364. E esses outros números que eu obtenho aqui, eles são os coeficientes do quociente. Então, aqui, o meu polinômio tinha grau 3. Quando eu aplico o Brio-Ruffini, que é esse método que a gente utilizou aqui, a gente reduz um grau porque a gente está dividindo por um polinômio que tem grau 1. Então, o que tinha grau 3, eu vou reduzir
vai ficar grau 2. Então, aqui eu vou encontrar um novo polinômio, agora de grau 2, e esse polinômio terá esses coeficientes nessa ordem. Então, a gente vai encontrar como quociente o polinômio menos 3x², porque é grau 2 agora, depois do Breuil-Ruffini, menos 15x e, por último, menos 73, que é o termo independente. Então, esse seria o nosso quociente e o nosso resto seria o menos 364, ok? E aqui a gente ainda pode dizer que P de x não é divisível por x menos 5. Por quê? Porque sobrou resto, ok?